Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos capítulo 15, vamos do verso 30, vamos ler até o final do capítulo 15 e vamos continuar no 16 até o verso 5. Diz assim a palavra de Deus: os que foram enviados partiram para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a carta. Quando a leram, ficaram muito alegres pelo consolo recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos deixaram que voltassem em paz aos que enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se. Então, Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia, por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, para que as observassem. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Amém. Vamos orar ao Senhor, pedir a orientação do Espírito Santo. Senhor nosso Deus, nós estamos diante da sua palavra e nós suplicamos a Ti nesse momento que o Senhor nos encaminhe nas verdades desse texto, porque aprove ao seu Espírito registrar para nós esses eventos, a fim de nos instruir, nos ensinar, nos corrigir a andarmos em conformidade com a sua verdade, Senhor. Pedimos a tua ajuda, porque conforme o nosso próprio Mestre nos ensinou, sem ti nós nada podemos fazer. Nos ajuda, Deus, e seja com toda a sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Poder assentar. Quando nós chegamos nesse texto, o que nós podemos encontrar nele, todas essas 3 sessões que nós lemos, são os desdobramentos do concílio que aconteceu anteriormente. Nós vimos, sem ser no culto passado, no anterior, o pastor Neto expôs para nós aqui esse texto de Atos, quando acontece o concílio, por uma questão que nós sabemos que era acerca da salvação, de como o homem é salvo, se é somente por Cristo, ou se nós precisamos de Jesus Cristo e mais alguma coisa. E a conclusão que se chegou no concílio, que já havia sido claramente estabelecido pelas missões, pela pregação do Evangelho e pelo próprio Senhor Jesus e por toda a palavra de Deus, é que o homem ele só precisa da graça de Deus para ser salvo. Que qualquer proposta além disso, ou somando-se a isso, ou tirando-se disso, se torna um erro e às vezes até uma heresia. Então, depois do concílio, o que nós temos aqui são de fato as consequências, os desdobramentos desse concílio. E nada mais é do que esse desdobramento que nós temos diante de nós, fica visível, uma vez que esse concílio
nada mais é do que a decisão e o esclarecimento do que é o evangelho na vida da igreja, como o homem ele é salvo por essa boa notícia que é pregada a todos. Ficou muito claro para nós que nesse texto nós encontramos então as marcas do evangelho na vida da igreja. É isso que nós vamos observar aqui. Mais à frente eu vou falar a estrutura, mas basicamente nós poderíamos olhar para esse texto e encontrar pelo menos 12 coisas que o evangelho ele caracteriza, ele marca na vida da igreja, trazendo tanto as necessidades de permanência quanto as suas exigências e os seus frutos, os seus resultados, quando ele é pregado de maneira fiel na igreja. Você percebe, olha o verso 30 do capítulo 15. Você percebe que o verso começa falando o quê? Os que foram enviados, eles foram enviados por quê? Eles foram enviados para entregar uma carta, que essa carta está registrada lá no verso 23, comunicando as decisões que foram tomadas no concílio, mediante a aprovação dos anciões, dos presbíteros, da fala de Paulo, de Pedro e de Tiago, os principais líderes da igreja. Então você percebe que ele vai falar dessa carta que está contendo a decisão dos apóstolos. E quando você olha lá para o verso 4, você vê que ele vai mencionar essa carta como as decisões que foram tomadas. E que essas decisões, elas deveriam ser observadas. O que significa que isso não era temporário, mas permanente. Eles estavam fazendo uma categorização, uma clara demonstração por meio das palavras que eles deixaram escritas, como o homem deve continuar se relacionando com Deus, uma vez que nós temos o conflito aqui entre gentios e judeus. Será que os gentios eles deveriam se tornar judeus para serem salvos? A resposta é não. Então, o que nós temos são 3 eventos, do verso 30 até o capítulo 16, verso 5, 3 eventos distintos, 3 partes, que estão conectadas com a decisão do concílio, porque nós vemos essas decisões sendo mencionadas ao longo do texto, essa necessidade de compartilhar a palavra de Deus, embora no verso 36, Paulo não mencione que o objetivo dele é voltar para as igrejas que anteriormente ele plantou, para entregar essas decisões, voltar para ver como estão, é para ver se eles permanecem naquilo que Paulo havia ensinado, que também está de acordo com as decisões do concílio, desse grande momento que a igreja tomou essas decisões. Então, o propósito maior de tudo isso, nessas decisões, nesse compartilhamento, é a preservação do evangelho. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui, nós já podemos aplicar em nossa vida, é que o evangelho, irmãos, ele exige um posicionamento firme por parte daqueles que são vocacionados para a pregação do evangelho. Isso aqui é a primeira coisa que nós temos muito clara nesse ponto de transição do concílio para a entrega das decisões. Você nota nitidamente que foi necessário que Tiago, Pedro, Paulo tivessem coragem de contrariar a tradição judaica, que eles tivessem coragem de se posicionar perante a igreja, de falar categoricamente aquilo que era o evangelho e aquilo que não era o evangelho. Tiago chega a mencionar, eu não me recordo se foi Tiago ou Pedro, que fala que foi alguns irmãos, alguns falsos irmãos, que se infiltraram no meio da igreja, perturbando eles. Paulo também usa esse termo, chamando eles de perturbadores. Então, o que nós notamos? Literalmente, que o evangelho, ele exige que aqueles que querem ser pregadores, pastores, mestres, líderes na arte do ensino, eles precisam ter coragem para se posicionar e pregar o evangelho e contrariar muitas vezes as mentes humanas naquilo que elas se propõem em ser a verdade. E aqui eu faço uma aplicação perguntando para você: você tem o desejo de ser um pregador? Você tem o desejo de ser um pastor?
Você tem o desejo de ser um presbítero? Você tem o desejo de pregar o evangelho? Você precisa estar consciente disso e disposto a contrariar as tendências modernas, as tradições antigas que já se tornaram mortas, a contrariar outros mestres que falam falsos ensinos nos seus ensinos, a contrariar heresias e até mesmo contrariar pessoas. Todo aquele que foi chamado para pregar o evangelho não está cativo a mente nenhuma, ele está cativo a uma única coisa, a Sagrada Escritura. A Bíblia chama os pastores e mestres, por assim dizer, de servos, primeiro da palavra. Paulo vai dizer isso em Gálatas capítulo 1, quando ele está tratando da mesma controvérsia. Olha o que ele vai falar. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Procuro agradar os homens? Se agradasse ainda a homens, eu não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho, por mim, anunciado, não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Notem que Paulo deixa muito claro que ele não está preocupado nesse momento se as pessoas estão contentes com o seu posicionamento, com a sua pregação do evangelho, desde que ele saiba que ele está sendo fiel e agradando a Deus. Isso é o que importa, isso é o mais importante. Então você quer pregar o evangelho? Lembre-se disso. Muitas vezes isso vai te custar contrariar pessoas, falar aquilo que elas não querem e não gostam de ouvir. O evangelho, ele ofende, irmãos, ele ofende as pessoas, mas muitas vezes nós ficamos com receio de pregar o evangelho, fazemos concessões, deixamos de falar porque não queremos desgaste nas relações, deixamos de pregar a palavra de Deus, de falar de assuntos que muitas vezes são inconvenientes, como pecado, como outras coisas mais que Deus não se agrada, porque nós não queremos nos indispor com as pessoas, ou muitas vezes nós não confrontamos o erro, porque nós ficamos com medo de que aquele confronto possa gerar algum tipo de dissolução de amizade. Isso está errado. A Escritura nos ensina que primeiro nós devemos ser fiéis a Deus, na proclamação da palavra de Deus. Depois, então, nós devemos, em certa medida, pensar nas pessoas, mas primeiro devemos pregar a verdade. E isso fica muito claro, irmãos, ao longo da história da igreja. Eu gostaria de fazer brevemente algumas citações de eventos importantes na história da igreja que ilustram essa verdade. Por exemplo, nós sabemos que os primeiros credos que foram escritos, os primeiros concílios, depois aqui da época dos apóstolos, no período dos pais da igreja, muitas vezes nós tivemos homens que tiveram que se posicionar contra outros presbíteros, companheiros de ministério, para defender uma verdade. Por exemplo, defender que Jesus Cristo, ele não é apenas totalmente homem, mas ele é totalmente Deus. E nós temos aquelas famosas heresias cristológicas que negam algumas das suas naturezas, que fazem confusão nos primeiros credos e concílios, e alguns homens se posicionaram. Inclusive, nós temos uma história que não foi alguns homens, mas foi um único homem. Quando a gente tem a célebre frase, se o mundo é contra Atanásio, Atanásio é contra o mundo. Pesquise sobre esse homem, Atanásio, que defendeu sozinho a divindade de Jesus Cristo em um auditório com mais de 50 pastores negando a verdade, e ele venceu todos os debates, e por causa da graça de Deus na vida desse homem, que se recusou a seguir a tendência do seu momento, ele preservou a verdade de Cristo e do Evangelho. Ainda poderíamos mencionar o embate soteriológico entre Agostinho e Pelágio. Agostinho dizia, o homem nasce em pecado, aquilo que nós chamamos hoje de depravação total. O homem não pode ser salvo por si mesmo,
Pelágio, entretanto, falava: não, o homem pode salvar a si mesmo independente de Cristo, ele pode obedecer às obras da lei. Agostinho se posicionou contra isso. Nós podemos lembrar das confissões de fé no período da Reforma e do pós-Reforma, onde durante muitas vezes meses e até anos, muitos presbíteros, pastores se reuniram, discutiram, oraram, escreveram, reescreveram, para deixar essa herança reformada que nós temos hoje, das confissões de fé reformada, se posicionando contra a heresia e o erro. Além disso, na época da Reforma, nós também temos a célebre discussão e embate entre Lutero e Erasmo de Roterdã. Erasmo era um humanista que seguia os ensinos de Pelágio e falava para as pessoas que elas poderiam ser salvas mediante as suas obras. Nós temos até um livro, que é uma edição condensada no português, que se chama Nascido Escravo, onde Lutero defende a tese de que o livre-arbítrio não existe, provando que Erasmo estava enganado por diversos e diversos argumentos através da Escritura Sagrada. E ali nós temos as cartas trocadas entre Lutero e Erasmo. Lutero escrevendo, Erasmo respondendo e falando com ele, Lutero respondendo. Então eu recomendo que você leia esse livro, porque ele até te ajuda a entender mais sobre esse assunto. Ou posteriormente, muitos anos depois, até mesmo depois da morte de Calvino, quando estavam lá os discípulos, os missionários, os sucessores de Calvino, como Teodoro de Beza, liderando a igreja na falta de Calvino, e chega posteriormente alguns discípulos de um aluno de Calvino, chamado Jacobs Armínio, que estudou com Calvino, e escrevia nos seus escritos que não havia ninguém que comentava melhor as escrituras que Calvino, ele era aluno dele. Posteriormente, por causa de algumas discordâncias, os seus alunos pegaram alguns dos seus ensinos e elaboraram 5 pontos, contradizendo algumas verdades que estavam nem sistematizadas, mas faziam parte da vida da igreja, que eles chamaram de os 5 pontos da remonstrância. Eles queriam remover essas verdades do ensino da igreja. Tudo era levado muito a sério. O que os reformados fizeram? Eles pegaram os 5 pontos dos arminianos, discípulos de Armínio, e começaram a discutir sobre aquilo, e começaram a olhar para as escrituras e repensar se eles estavam certos ou errados. E depois de muito estudo, naquilo que nós chamamos de o Sínodo de Dort, que também ele deixou um documento chamado Cânones de Dort, que tem no final das Bíblias de Estudo Reformada, como por exemplo de Genebra e outros. Você tem ali a elaboração então de 5 respostas. Então veja, quem criou os 5 pontos não foram os calvinistas, foram os arminianos. Nós só respondemos aquilo que eles acreditavam. E aí então, mediante essa resposta, eles foram tratados naquela ocasião como hereges e católicos, e foram convidados a se retirar da igreja de Cristo, porque eles queriam solapar a verdade do Evangelho. Então você percebe que nessas ilustrações, eu poderia ficar citando outras aqui, assim como acontece no Concílio de Jerusalém, é necessário. O Evangelho exige daqueles que se propõem a pregar o Evangelho de Cristo, que eles sejam firmes, corajosos e fiéis, e muitas vezes confrontem a mentira, como aconteceu aqui. Então nós podemos olhar para esse texto, e se nós pudéssemos resumir ele com os 3 pontos que nós temos, sobre, na própria divisão que o texto nos dá, do verso 30 a 35, verso 36 a 41 e verso 1 a verso 5, nós temos a permanência do Evangelho, a exigência do Evangelho e os frutos do Evangelho. Então, em uma única frase, se nós pudéssemos resumir aquilo que esse texto quer de nós, ele quer nos ensinar que o Evangelho, ele exige fidelidade, firmeza, compromisso na realização dos seus propósitos. É isso que esse texto talvez quer propor para nós. Então a primeira coisa, olhando para a permanência do Evangelho, o que nós percebemos logo em seguida no verso 30, quando nós estamos lendo os desdobramentos desse concílio? Nós percebemos que o Evangelho também, irmãos, ele deve ser compartilhado como uma mensagem urgente e muito importante.
Notem que toda a maneira como eles organizam a caravana que vai até a igreja de Antioquia para comunicar as decisões que foram feitas, lembrando, por que eles vão para Antioquia e não para outro lugar? Porque Antioquia era a base, a sede da igreja dos gentios, e assim como Jerusalém era a base e a sede da igreja dos judeus em Jerusalém. Então eles enviam uma carta para a principal igreja que fazia missões no mundo gentílico, para entrarem em acordo e mostrarem que as decisões estavam de acordo com aquilo que eles estavam pregando e também experimentando na vida da igreja. Então percebam que tudo isso é feito de maneira rápida. Em algumas traduções, nós percebemos que o verso 30, ele vai trazer uma expressão que logo foram enviados, mostrando que imediatamente, ou seja, existe aqui um tom de urgência. Nós percebemos que esses homens, eles não estão procrastinando, eles não estão demorando para pregar, para anunciar essas decisões e trazer o quê? Um refrigério para as igrejas que estavam apreensivas por causa dessa questão. Agora deixa eu fazer mais uma observação que é importante. No verso 30, o que nós observamos? Volta lá comigo, no verso 1 do capítulo 15. Percebam que o texto, ele vai deixar claro que alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam os irmãos. Aí ele está falando do problema, das heresias que estão sendo ensinadas. No verso 2, nós temos o conflito dos apóstolos com eles. E aí, então, o que acontece no verso 3? Eles vão ser encaminhados para eles chegarem até Jerusalém para começar o debate. Então, como o conflito começou em Antioquia, agora a decisão, ela volta para Antioquia, que é onde estava afetando a verdade do Evangelho, para falar assim, olha, vamos permanecer naquilo que nós já estávamos fazendo. Esses homens que vieram aqui falando aquilo que não era verdade, eles estão perdidos, eles não estão com a verdade. Então essa é uma das coisas. Terceira verdade do Evangelho, mas segunda do ponto que nós estamos. O Evangelho, ele traz frutos de alegria e consolo. Notem, irmãos, que essas decisões que foram entregues, veja o verso 31, vai dizer, quando eles leram, eles ficaram muito alegres pelo consolo recebido. Então notem, quais eram as decisões? Lembrando, vocês devem se abster de carnes sacrificadas a ídolos, vocês devem se abster de relações sexuais, vocês devem fazer isso, aquilo, eram 4 decisões. Então, no íntere dessa questão, quando eles recebem essa notícia, eles falam assim, nossa, então nós não vamos precisar circuncidar-se, nós não vamos precisar guardar a lei de Moisés para ser salvo, porque então só o fato de nós crermos em Jesus Cristo, isso é suficiente, isso já nos basta. Então, ao ouvir essa mensagem, que é o Evangelho, a decisão que eles tomaram, o resultado disso na vida da igreja foi o quê? Alegria e consolo. E aqui então, nós temos um contraste nítido do que o legalismo, o moralismo, ele produz na vida da igreja e das pessoas, em contraste do que o Evangelho faz. Se você já viveu num ambiente onde você conviveu com o legalismo, você sabe do que eu estou falando. A partir do dia que você entendeu o Evangelho, você já leu aquele livro O Peregrino, do John Bunyan? O que ele carrega nas costas? Um fardo pesado, ele fica andando na sua peregrinação com o fardo, ele passa no pântano do desânimo, ele encontra o incrédulo, ele vai passando e tendo várias dificuldades. O Evangelho, irmãos, é o exato momento quando o peregrino entende a justificação pela fé e ele se livra do fardo, e ele sabe que ele não tem que carregar fardo nenhum, porque Cristo já carregou todo o fardo. Mas você sabe o que o legalismo faz? O legalismo, ele traz fardo sobre você, ele traz desconforto, ele traz opressão, ele traz culpa. O Evangelho não faz isso. O Evangelho traz o quê? Alegria e consolo. Isso é maravilhoso. Nós temos
3 expressões aí. Na verdade, antes de eu falar dessas expressões, olha o verso 10 do capítulo 15. Pedro vai falar o que esse legalismo ia causar nos irmãos. Perdão, não é no verso 10. Ah, não, é verso 10 sim, desculpa. Estava olhando outro versículo. O verso 10 ele vai dizer assim: agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar e nem nós? Pedro está falando do quê? Ele está falando do legalismo dos judaizantes. Ele deixa claro no verso 11 então: mas cremos que somos salvos pela graça. O que é a graça? É o fato de que Deus nos deu algo que nós não merecemos. É o fato de que Deus nos deu um favor que nós não precisamos retribuí-lo para igualar a medida do seu amor e da sua graça sobre nós. E essa graça, ela está atrelada a quem? Ao Senhor Jesus e sua obra. Então, o que nós percebemos claramente? Que a maneira como Lucas registra essas palavras ao dizer que a igreja, quando leu, ficou alegre e consolada, e ele coloca aqui um adjetivo a essa, uma qualificação a essa alegria, esse consolo, dizendo que foi sobremaneira, ou em algumas traduções, como na minha, de maneira mais simples, ele fala assim, muito, que é como se ele quisesse mostrar que a alegria que essas pessoas sentiram, o alívio, o consolo, o descanso, ela foi tão grande que ela foi além das proporções normais de uma pessoa que fica alegre ou consolada. Veja o que o Evangelho faz no coração e na nossa alma, irmãos. Quando nós ouvimos o Evangelho, a pregação do Evangelho, quando nós entendemos o Evangelho, é isso que o Evangelho deve produzir em nós: consolo, alegria. Na verdade, isso é um sinal evidente da atividade do Espírito Santo na igreja, uma vez que as palavras alegria e consolo são palavras que no Novo Testamento são atribuídas somente àqueles que têm o Espírito Santo. A alegria é a palavra, é um dos elementos do fruto do Espírito na vida da igreja. E o consolo, inclusive, é usado até como adjetivo para o Espírito Santo, que ele é o Consolador. Então perceba que quando o Espírito Santo está atuando na vida da igreja, não entra legalismo, é o Evangelho que reina lá, porque a alegria do Espírito está sobre o povo dele, a alegria do Espírito e o consolo do Espírito está sobre o povo dele. Eu tenho mais uma aplicação nesse texto, uma coisa que me chamou a atenção. Eles tomam a decisão, verso 30, e entregam essas decisões. Mas notem, irmãos, que essas decisões, essa carta, como que ela foi recebida? Verso 31. Quando a leram. E minha aplicação aqui é sobre leitura. É só depois da leitura. É só depois de ouvir que eles recebem o consolo. E eu gostaria de enfatizar 3 pontos sobre leitura. O primeiro é o benefício. O segundo é a importância. O terceiro é a necessidade. Primeiro, sobre o benefício. A gente vê o que a palavra de Deus, quando ela é lida, quando ela é ouvida, ela desencadeia no coração e na alma daquele que está ouvindo a palavra de Deus, não a palavra de homens. E para provar essa tese, essa verdade, eu cito o Salmo 19, do verso 7 a 11, que ele vai falar sobre os atributos da Escritura, bem como os resultados da palavra de Deus na alma daquele e na vida daqueles que estão olhando para ela e ouvindo. Depois de falar que ela é perfeita, depois de falar que ela é fiel, depois de falar que ela é reta, depois de falar que ela é verdadeira e tantas outras coisas, olha os benefícios da palavra de Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, ouvimos, ela restaura a alma, ela dá sabedoria, ela alegra o coração,
ela ilumina os olhos, ela permanece para sempre, ela é justa, ela é desejável, muito mais desejável do que o ouro, ela é mais doce do que o mel, e nelas há grande recompensa. Olha o salmista está falando assim, ó, a palavra de Deus é isso, mas olha o que ela causa em mim quando eu leio ela, olha o que ela faz no meu coração, olha o que ela faz no seu coração. Não é a palavra dos pastores, é a palavra de Deus, irmãos, é a palavra de Deus. Então eu quero mostrar para você o benefício da leitura. Você precisa ler a palavra de Deus. Às vezes você está insatisfeito, você está incrédulo, você está ansioso, você está desanimado, você está maledicente, você está qualquer outra coisa ruim. Sabe por quê? Porque você não lê a Bíblia, porque você foge da Bíblia igual Adão fugiu de Deus no Éden. Você se esconde dela. Vocês sabem que eu estou falando a verdade. Você precisa perseguir as Escrituras, ler as Escrituras, meditar nas Escrituras, falar as Escrituras, cantar as Escrituras, fazer tudo com a Escritura. A Escritura precisa ser sua melhor companheira. Qual a importância de se ler a Escritura? Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 1, 21, porque esse é o meio que Deus escolheu salvar as pessoas. Se você não lê a Escritura para as pessoas, para você mesmo, como Deus vai levar a pregação do Evangelho para o seu coração e para as pessoas? Além disso, a necessidade da leitura das Escrituras, nós precisamos saber que é somente lendo e ouvindo as Escrituras que você vai receber alegria e consolo do Evangelho, mas é somente lendo as Escrituras que a sua fé vai ser fortalecida. Olha o final do verso 32, o que aconteceu com esses irmãos? Eles foram fortalecidos, em algumas traduções confirmados. Olha o final do verso 41, eles foram fortalecidos. Olha o final do verso 5, eles foram fortalecidos. Talvez você esteja sendo um crente fraco, porque você não está comendo pão, e você está desnutrido, mas não é de comida, é da palavra de Deus. Isso é muito claro para nós na Escritura, nós precisamos olhar para isso. Então fica essa aplicação, leia as Escrituras, ela vai trazer benefício para a sua alma, ela é importante, ela é necessária, faça isso. Além disso, continuando no texto, verso 32, nós vemos que o Evangelho, irmãos, ele traz orientação e fortalecimento. Notem que nós temos a Judas e Silas como representantes da igreja de Jerusalém, que são chamados aqui profetas, no sentido de que eles eram porta-vozes de Deus, proclamadores da palavra de Deus. Eles consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Ao contrário, irmãos, mais uma vez fazendo um contraste negativo, ao contrário do legalismo, que traz confusão, que desfoca a verdade, que enfraquece o crente e que o torna escravo novamente, o Evangelho, ele orienta-nos na verdade, ele traz a verdade de Deus de maneira muito clara. Além disso, no verso 33, ele vai dizer assim, ó, tendo se demorado ali por algum tempo, os irmãos deixaram que se voltaram em paz aos que enviaram. O que nós aprendemos que o Evangelho promove na vida da igreja? Havia um conflito, lembra? Eles estavam decidindo como ia ser essa relação dos gentios com os judeus. Esse momento aqui ele foi tão importante na história da igreja que alguns falam que o capítulo 15 é o capítulo mais importante do livro de Atos, porque nesse momento da história nós poderíamos ter o quê? Duas igrejas pregando evangelhos diferentes, mas não, o que aconteceu aqui é que Judas e Silas, que entregaram as cartas, que coadunavam com a mensagem deles, eles ficaram lá por algum tempo, e eles foram enviados em paz, e o que chama a atenção aqui então, é que o tempo que eles ficam ali, mostra que eles tiveram comunhão com a igreja de Antioquia, que eram gentílicas, eles tiveram uma despedida de natureza totalmente em paz, porque o texto vai dizer que eles vão com a bênção da igreja, tipo assim, olha, nós estamos com vocês.
E terceiro, quando o texto diz assim, que ele os enviaram, não é simplesmente que eles se despediram, falaram assim, Deus abençoe, vai embora, volta em paz. Enviar uma pessoa aqui significa dar para ela, ao longo da viagem, tudo aquilo que ela precisa de suprimentos. Era como se a igreja estivesse falando assim, ó, nós recebemos o ensino de vocês, nós tivemos comunhão com vocês, e agora nós vamos abençoar vocês, como um sinal de boa fé, de que nós estamos com vocês. Então percebam que o evangelho, ele faz o quê? Ele promove a unidade da igreja. Você tem uma falácia moderna, que diz assim, que teologia só causa discussão, e só causa divisão, ela causa mesmo, ela separa a verdade do erro, ela separa os crentes dos não crentes, ela separa os ortodoxos dos hereges. As confissões de fé, as declarações doutrinárias, elas são fundamentais para a igreja. Na verdade, se você tem dificuldade de entender o porquê que às vezes na ceia nós lemos uma confissão de fé, mostrando o enquadramento, o emolduramento daquilo que nós acreditamos, mostrando que nós não avançamos os sinais doutrinários e que nisso nós permanecemos, e que os pastores e presbíteros dessa igreja não têm autorização para pregar algo diferente daquilo que está nas declarações de fé, porque nós somos uma igreja confessional. Isso é uma maneira de preservar o evangelho e a unidade da igreja. Então essa fala de que nós não precisamos de declaração de fé, nós não precisamos de teologia, isso é um engano e muitas vezes uma armadilha sutil de Satanás para gerar um comportamento cada vez mais leviano e relapso em relação à doutrina. Nem é tão importante isso. Não é importante sim, a gente vê que eles trataram de maneira importante. E se você tem dificuldade com isso, eu trago uma recomendação para você. Existe um livro, eu não sei, não me lembro de qual editora, mas foi a nossa leitura obrigatória no seminário, quando nós tivemos aula de credos e confissões, que chama O Confessional Imperativo. Leia esse livro e você vai resolver de uma vez por todas o seu dilema em relação à confissão de fé. Você vai entender como é importante ter uma confissão de fé na igreja. O Confessional Imperativo, se eu não me engano, de Carl Trueman. Pode ler esse livro que você vai se tornar um amante das confissões de fé. Então, aqui já nós temos uma coisa importante, uma aplicação, não só nesse ponto, mas como nós também vemos nas epístolas de Paulo, a unidade, irmãos, era algo muito difícil de atingir. Na verdade, por natureza, o que nós somos? Nós somos fáceis em arrumar brigas, em causar confusão, em dividir, separar, em não se reconciliar. É a sua natureza, o pecado está aí. Mas o evangelho, então, ele tem que ser, na igreja, no nosso meio, a âncora de Deus, que nos mantém firmes, quando as tempestades dos conflitos baterem para tumultuar o navio. O evangelho é essa âncora, que mantém a igreja unida. A igreja não está unida porque todo mundo aqui torce para o mesmo time, não. A igreja não está unida porque aqui todo mundo tem preferências de cores, de cidades, de passeios, ou todo mundo trabalha na mesma profissão. Na verdade, irmãos, se nós fizéssemos uma lista, há muito mais diferenças entre nós do que coisas parecidas. Então nós não estamos unidos por aquilo que nós temos de vantagens, de igualdades, não. O que une essa igreja? É o evangelho, irmãos. É Cristo. É Cristo que une a igreja. É o evangelho que une a igreja, é isso que nós precisamos saber. E o evangelho, ele triunfa sobre as nossas diferenças. Ele vence as nossas diferenças, fazendo com que muitas vezes pessoas distintas caminhem juntas e se amem e sejam família. Como foi lido pelo irmão Felipe em Efésios capítulo 4, nós vemos claramente que a unidade dada pelo evangelho é um presente de Deus. É um presente de Deus. Nós não conquistamos a unidade, nós recebemos pela pregação do evangelho. Mas Paulo vai dizer lá, conforme foi lido, que ele estava rogando Paulo para que a igreja ela se esforçasse diligentemente para preservar a unidade
do Espírito no vínculo da paz. Então, tudo que está acontecendo aqui, tanto no concílio, quanto nas consequências do concílio que nós estamos vendo, essas marcas do Evangelho, é um esforço da igreja para preservar a unidade da igreja, mesmo que isso significasse, em certa medida, uma separação. Além disso, a gente já começa a notar que há outra coisa que nós aprendemos sobre o Evangelho. Agora, a partir do verso 35, nós temos aquilo que seriam as exigências também do Evangelho. O Evangelho, ele exige esmero, dedicação, tempo para ensinar e pregar a palavra de Deus. Veja que o verso 35 vai deixar claro que Paulo e Barnabé, eles demoraram, eles gastaram muitos dias em Antioquia, fazendo o quê? Ensinando e pregando a palavra do Senhor. Então notem que o texto está ressaltando aqui, era um comportamento comum que o apóstolo Paulo tinha, de se dedicar ao sagrado ministério, ensinando tudo, de maneira paciente e perseverante, as verdades do Evangelho. Lá em Atos capítulo 20, verso 17, quando Paulo vai se despedir da igreja de Éfeso, ele fala assim: olha, eu estou livre do sangue de vocês sobre a minha cabeça, porque eu preguei aqui todo o desígnio de Deus. Você sabe o que significa dizer isso? É como se Paulo estivesse falando assim: olha, eu não pulei nenhuma mensagem, eu não escondi nada, eu falei a verdade de Deus quando era difícil, falei a verdade de Deus quando era fácil, mas eu falei a verdade de Deus, porque era isso que me cabia. Então, é como se Paulo estivesse ensinando assim, ó, só uma ilustração. Começamos a pregar Levíticos, aí a gente vai pregando Levítico, aí quando chega no capítulo 18 de Levítico, que assunto desagradável, eu não posso falar sobre isso na igreja, eu não posso falar que sexo entre pessoas do mesmo sexo é pecado, eu não posso falar que relações sexuais ilícitas, eu vou pular o capítulo 18 e vou para o 19, Paulo está falando assim, ó, eu não pulei nada, eu falei tudo, eu não escondi nada, eu falei a verdade de Deus, sempre fiz isso, aqui em qualquer lugar. É como se Paulo tivesse ficado em Antioquia, para continuar pregando e ensinando a palavra de Deus. Inclusive, irmãos, quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, nós vemos que ele ensinava, tanto de modo simples, quanto de modo profundo. Por vezes ele falava de coisas básicas, por vezes ele falava de coisas complexas, e isso também nos ajuda a perceber uma coisa, que nós precisamos estudar as Escrituras, nós precisamos conhecer as verdades básicas, mas nós também precisamos querer conhecer coisas difíceis, como as naturezas de Cristo, como os mistérios da Trindade. Essas coisas, elas fortalecem a nossa fé, elas deslumbram a nossa alma, elas nos alimentam. Uma outra coisa é que quando nós olhamos para o verso 36, nós percebemos então que o Evangelho, além disso, além dessa pregação consistente e persistente, ele exige manutenção e cuidado. Notem que alguns dias depois Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Isso aqui mostra o coração de pastor que Paulo tinha. Ele se preocupava com a igreja, como a igreja estava doutrinariamente. Ele não simplesmente ia lá, plantava uma igreja, pregava, falava assim, pronto, vocês já receberam o Evangelho, agora eu vou embora, vocês se viram. Não, ele queria voltar nas igrejas, porque ele estava preocupado com os irmãos. E aqui tem uma observação: ele não estava preocupado, em primeiro lugar, se eles estavam doentes, com dor de dente, com dor de barriga, com outras enfermidades, que eram coisas que ele também se preocupava, porque ele fala para Timóteo que tinha problemas de úlcera: olha, Timóteo, toma um pouco disso aqui que você vai ficar melhor, cuida do seu estômago. Mas o que ele fala para Timóteo que é mais importante do que cuidar do estômago? Ele fala para Timóteo: cuida da doutrina, cuida de ti mesmo na doutrina, porque isso vai salvar tanto a você quanto aos seus ouvintes. Permanece na doutrina, permanece na palavra. Então, quando Paulo queria voltar para as igrejas para ver, o que ele queria fazer?
ele queria dar manutenção e perceber se o evangelho que ele pregou ainda estava intacto, ou se as heresias começaram a entrar nas igrejas. Então você vê isso. Além disso, o evangelho, por vezes, ele exige posicionamentos, levando até mesmo em separações tristes e divisões melancólicas. Perceba que o que acontece do verso 37 até o verso 41, Lucas, ele não esconde nada, ele é honesto. Ele poderia ter omitido essa informação, mas ele vai nos contar sobre a separação de Paulo e Barnabé por uma questão de um obreiro. Que o texto é muito claro ao dizer que Paulo não achava justo levar Marcos porque ele havia se distanciado. Então é como se ambos, tanto Paulo quanto Barnabé, eles tivessem motivos louváveis para a sua decisão. Barnabé queria ser perdoador, restaurador, clemente, além de Marcos ser seu primo. Isso estava de acordo com o evangelho. Mas Paulo, ele estava olhando para a missão que tinha para frente, os perigos, as decisões que foram tomadas, e ele olhava para a necessidade de que as pessoas fossem zelosas e leais ao evangelho, sem desistir das missões. Talvez aqui aquilo que Lucas quer enfatizar, contando para nós sobre Paulo e a maneira como ele lida com Marcos, é que para Paulo, a missão de alcançar os gentios e evangelizar, nesse momento era mais importante do que o discipulado de um obreiro que estava oscilando na fé. Então nesse momento aqui era como se Paulo falasse assim, Barnabé, agora não é hora de treinar novos obreiros, nós estamos num momento crucial, nós precisamos ir lá e entregar essas decisões, depois a gente discipula, porque agora a verdade está em jogo. E aí então você percebe que Barnabé vai para um lado, e aí nada mais se fala dele. Nós não temos mais um protagonismo de Barnabé, porque Lucas se propõe a contar as histórias missionárias de Paulo, e nós continuamos ouvindo a partir do verso 1, do capítulo 16, as histórias das ações do Espírito por meio de Paulo. Então aqui nós temos algumas aplicações, só lembrando que, mais tarde, Paulo cita Barnabé em Gálatas como um exemplo, e também cita ele em Coríntios como um exemplo. Ele se reconcilia com Marcos e fala que Marcos é útil para ele na fé. Então depois houve o quê? Uma reconciliação, não houve ressentimento. E algumas aplicações. Primeiro, irmãos, Deus ele usa o conflito e a separação, muitas vezes, por mais triste que ela seja, para multiplicar a missão. Geralmente a gente fala em termos, tal igreja talvez se dividiu, aconteceu tal coisa. Mas da perspectiva divina, da sua providência, olhando para esse texto, Barnabé e João Marcos foram para um outro local, pregar o evangelho e dar manutenção, enquanto Paulo foi para outro local. Tanto Barnabé como Paulo são homens de Deus e continuaram pregando o evangelho. Tanto é, irmãos, que Marcos, que foi por hora reprovado, ele vai fazer a missão da sua vida escrevendo 16 capítulos. Quando mais tarde ele escreve o Evangelho de Jesus Cristo, cumprindo a sua vocação, né? Então a gente vê isso. Uma outra coisa interessante é que apesar dos conflitos, a missão sempre tem que continuar. A missão não pode ser interrompida por causa dos problemas. E uma outra coisa importante também nesse texto é que a Escritura, em nenhum momento, ela esconde as fragilidades, talvez os pecados dos mais santos, e ela nem esconde as falhas dos seus heróis da fé. A Bíblia ela não precisa ser remediada, ela não precisa, a Bíblia ela mostra claramente quem é o protagonista da história. O protagonista da história é o Senhor, e Ele não esconde quando mesmo os melhores homens que Ele escolheu usar, cometeram pecados terríveis, e isso em alguma medida não atrapalhou os seus planos, mas às vezes até cooperou com os seus propósitos maiores. Então a gente precisa observar isso, né? Uma outra coisa que a gente aprende quando a gente vê essa divisão de Paulo e Barnabé, é que as divisões, irmãos, elas não são de todas inúteis, mas às vezes elas são até necessárias, e isso fica claro pela ilustração do concílio.
Porque quando nós estamos no concílio, se nós não tivéssemos tido aqueles que se levantaram com uma heresia, nós não teríamos um posicionamento derradeiro e definitivo da verdade. E isso poderia ter sido prejudicial mais para frente. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios capítulo 11. Eu estou sabendo que tem divisões entre vocês, mas não é tão ruim assim, porque é até bom, porque quando tem divisões, os verdadeiros se manifestam. Então ele está falando o quê? Que às vezes, quando acontecem divisões, aqueles que amam a verdade, eles não vão deixar passar impunes, eles vão se manifestar pela verdade. No verso 40 e no verso 41, o que nós vemos? Quando depois de acontecer essa divisão, Paulo foi encaminhado pela igreja, a gente percebe a disposição desses homens em pregar o evangelho, sob a supervisão da igreja em diversos lugares, no poder de Deus para o bem da igreja. Por que Paulo e Silas, eles são enviados pela igreja e eles começam então a fazer esse caminho para o fortalecimento das igrejas? Qual a motivação de Paulo? E aqui é mais uma vez alguma pergunta para nós perscrutarmos o nosso coração e percebermos o que tem no nosso coração quando nós fazemos o que nós fazemos. Quando você está servindo a Deus, naquilo que você serve a Ele, o que está no seu coração? Você por acaso prega o evangelho ou faz o que você faz? Por qual motivo? Você quer influência? Você quer poder? Você quer autoridade? Você quer visibilidade? Se não for pelo bem da igreja, pela edificação da igreja, você está errado. O texto mostra que a preocupação de Paulo era fortalecer, preservar as igrejas. Na verdade, se nós pudéssemos avaliar de maneira completa, olhando para as Escrituras, qual a razão correta para nós fazermos qualquer coisa para Deus, em primeiro lugar tem que ser por amor a Deus. Tudo que nós formos fazer na igreja, nós precisamos fazer porque nós amamos a Deus. E segundo, nós devemos fazer porque nós queremos a edificação do corpo de Cristo. Isso é uma reflexão para nós. É interessante que quando Jesus vai falar com Pedro, para pastorear as ovelhas dele, ele não diz assim: Pedro, você ama minhas ovelhas? Pedro, você ama minhas ovelhas? Pedro, você ama minhas ovelhas? Então cuida delas. Não, ele diz: Pedro, tu me amas? Você me ama, Pedro? Porque para cuidar das ovelhas de Cristo, primeiro você precisa amar Jesus. Você me ama, Pedro? Senhor, eu te amo. Tu me amas, Pedro? Senhor, eu te amo. Tu me amas, Pedro? Senhor, tu sabe de todas as coisas. Então pastoreia as minhas ovelhas. Então, primeiro, irmãos, a raiz, o fundamento de tudo, para você fazer qualquer coisa, você precisa amar a Jesus Cristo. Eu preciso amar a Jesus Cristo. Nós precisamos para Jesus nos ensinar essa verdade, porque senão facilmente nós nos perdemos na motivação do nosso coração. É fácil se perder, irmãos, nas motivações. Paulo era um exemplo de que o maior interesse dele era pregar o evangelho a todo custo, e a sua maior alegria era pregar o evangelho, mesmo quando não fosse ele o pregador. Quando ele estava preso em Roma, ele não podia pregar o evangelho, ele escreve uma carta, ele fala assim: eu estou preso, mas eu estou feliz, que de alguma maneira minha prisão está fazendo os irmãos pregarem, e até quem não gosta de mim está pregando o evangelho também, para fazer eu sofrer, mas está pregando o evangelho, então que continue pregando. Paulo se contentava com uma coisa, irmãos: o evangelho precisa ser pregado, e ele ficava feliz com isso. Caminhando para o final, nós vemos os frutos do evangelho, e eu quero rapidamente mencionar. No verso 1 do 16, nós vemos que o evangelho, ele faz novos discípulos e traz novos convertidos, né? Ele traz Timóteo para o colégio apostólico. Nós vemos também no verso de número 2, nós vemos também
no verso de número 4, no número 4, que quando eles estavam passando pelas cidades, eles estavam entregando as decisões, que o evangelho, ele é inalterado, ele é uma norma de Deus, ele é uma palavra de Deus que não pode ser alterada, ele não se adapta à cultura, pelo contrário, ele confronta a cultura, indo contra muitas vezes, às vezes ele se adapta a algumas partes, mas para ganhar aqueles que são fracos, é isso que a gente vê Paulo fazendo aí, quando ele circunda Timóteo, porque Timóteo, ele era meio judeu, mas quando era uma questão teológica lá com Tito, ele não circuncida Tito, porque Tito não era judeu. Então, quando ele precisou fazer alguma coisa para facilitar a pregação do evangelho, ele fala, me fiz de judeus para ganhar os judeus. Ele fez purificação com Tiago no capítulo 21, circuncidou Timóteo para que Timóteo fosse aceito entre os judeus, mas quando a questão foi teológica e de salvação, tem que circuncidar Tito porque ele é grego, ele falou, não vai circuncidar, lá no capítulo 2 de Gálatas, ele falou, não vai circuncidar, porque circuncisão é coisa de judeu. Ele não deixou. O evangelho, mais uma vez, fortalece a igreja. A gente percebe isso, que ele encerra, o verso 5 fazendo isso, mostrando que ele fez isso 3 vezes no texto. E por último, irmãos, o evangelho, ele gera crescimento na igreja. Olha como o texto termina, verso 5. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé, e dia a dia aumentavam em número. Então percebam que o evangelho, ele continuava operando nas igrejas, trazendo salvação. Então, sobre o evangelho, primeiro, conheça o evangelho, saiba o que é o evangelho, o que ele nos ensina. Segundo, prega o evangelho para as pessoas, não fique em silêncio, fale do evangelho de Jesus Cristo. Terceiro, preserve o evangelho, fale para as pessoas que Cristo é suficiente, como foi claramente manifestado aqui. Cristo é suficiente, não é necessário mais nada além de Jesus Cristo. E uma outra coisa do evangelho na igreja é nós percebermos que primeiro a igreja fica forte, depois a igreja cresce. A gente precisa ter essa mentalidade. Muitas vezes, muitos homens de Deus na história, até que escreveram livros e movimentos, criaram inovações nas igrejas, eles primeiro falaram assim, não, a igreja tem que crescer, aí depois a gente pensa em fortalecer. Não, a ordem de Lucas é muito clara, fortalece a igreja, forte na doutrina, forte na palavra, aí a igreja vai crescendo aos poucos, ela vai naturalmente, o crescimento que vem de Deus, porque é Deus que acrescenta cada dia os que vão sendo salvos, não é ninguém mais. Aí o evangelho faz a igreja crescer, irmãos. E por último, para você que talvez não crê no evangelho, a gente percebe, irmãos, que o evangelho nesse texto, ele traz alegria, consolo e direção. E essas coisas, elas não são resultados de uma religião qualquer. Na verdade, só existem 2 religiões no mundo. Os especialistas vão falar que existem quantas religiões? Nem sei de cabeça. Centenas, milhares, tantas religiões. Os livros de seitas e heresias têm 50 capítulos, cada capítulo é de uma religião diferente. Mas no final, só existe 2 religiões. 2. A das obras e a da graça de Deus. Todas as religiões fora do cristianismo, todas, falam assim, para você ser salvo, você precisa fazer isso, aquilo outro, você precisa deixar de fazer isso, aquilo. O evangelho de Cristo fala assim, a religião da graça, você só precisa crer, olhar para Ele com fé, mais nada, o resto Ele faz tudo. Então percebam, só existem 2 religiões, do legalismo, do moralismo, dos ritualismos, dos misticismos, e põe todo tipo de ismo no final da frase, põe junto, mas existe a religião verdadeira, que é a religião da graça de Deus, é a religião que salva o homem, que liberta do pecado,
que perdoa ele, que me lava ele, que justifica, que alegra o coração, que traz consolo, que traz verdade e orientação, é a palavra de Deus. Creia nessa verdade. Creia nessa verdade, você vai experimentar essas coisas.